Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Redentor, seja conosco nesse momento, seja conosco em mais essa oportunidade que nós reservamos para cultuar, para bendizer o nome do nosso Deus. Vamos dar início a este nosso culto, abrindo a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. E nós faremos a leitura dos versículos 21 a 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. A palavra do nosso Deus nos mostra a atitude de Cristo quando esteve presente neste mundo para fazer a expiação pelos nossos pecados. Como ele suportou todas as coisas, e isso por amor a nós. Como ele levou até o fim todo o vitupério, toda a vergonha, toda a humilhação, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos esperança. Por isso nós vamos louvar ao nosso Deus em atitude de gratidão, em atitude de amor ao nome de Cristo Jesus por aquilo que fez por nós. Ele é digno da nossa adoração, e os atributos de Cristo o fazem ainda mais digno de receber o nosso louvor. Então vamos adorar ao nosso Deus, vamos adorar ao Senhor Jesus através desses cânticos espirituais. Nós louvamos o nome do nosso Deus, porque Ele nos salvou, porque Ele nos redimiu dos nossos pecados, e isso foi através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro meio de chegarmos até Deus. Não existe outro caminho para a nossa salvação. Nada além do sangue de Jesus pode trazer a vida eterna sobre nós. Então vamos louvar o nosso Deus, dizendo que nada além do sangue nos leva até o nosso Salvador. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
este é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós caminho para Ele, onde posso me chegar somente pelo sangue. Toda oferta que nós fazemos a Deus tem que ser uma oferta de amor. Nada é aceitável a Deus se não fizermos de coração, se não dedicarmos todo o nosso amor àquilo que fazemos ao Senhor. Façamos isso através desse cântico, façamos isso através de toda a nossa vida. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor
o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Assim, irmãos, como Cristo se entregou por nós, nós louvamos, nós bendizemos o seu nome. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse sacrifício tão grande de Cristo Jesus por nós naquela cruz, sacrifício que nos trouxe vida, que nos trouxe salvação. Vamos orar nesse momento juntamente com o nosso irmão Auro. Ó Pai amado, Deus de misericórdia, te damos graças porque o Senhor tem exercido misericórdia para com o teu povo. E te pedimos que esteja exercendo essa mesma misericórdia para conosco. Essa misericórdia que não tem fim, como disse o profeta Jeremias. Que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, que são muitos. Sabemos que somos pecadores, porque a tua palavra nos mostra isso. Te pedimos que o Senhor esteja nos perdoando, esteja nos concedendo a tua misericórdia e a vida eterna, da qual o Evangelho nos fala. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos guiando no teu caminho, nos fortalecendo através do teu Espírito, para que possamos estar vencendo o pecado, porque sabemos porque nós mesmos, por nós mesmos, não podemos fazer isso. Precisamos do teu Espírito, porque não temos força e mérito próprio, Senhor. É pelo mérito de Jesus, que se sacrificou na cruz por nós, que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus e ler comigo mais um texto da Escritura, que encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo de número 26. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses,
ele estava aprisionado por causa do Evangelho, e por um lado ele tinha o desejo de morrer, de partir para estar com Cristo, para se livrar dos sofrimentos desta vida, sabendo que com Cristo Jesus o cristão tem pleno descanso. Por outro lado, ele sabia que ainda tinha o que fazer nesse mundo, ainda tinha tarefas para cumprir. Por isso ele se sentia constrangido, por um lado querendo partir, por outro lado querendo fazer as obras do Senhor ainda aqui neste mundo. Irmãos, isso nos mostra a expectativa que o cristão deve ter com relação a estar com o seu Senhor. Tanto partir e estar com Cristo, mas principalmente pela volta do Senhor Jesus, pelo restabelecimento de todas as coisas, pela glorificação, pela finalização da obra salvadora de Deus em nós através de Cristo Jesus. Por isso, vamos cantar o hino de número 107, Ao Pé da Cruz, demonstrando assim o nosso desejo de estarmos ao pé da cruz, na presença de Cristo, neste mundo e também no porvir. Sempre recordar
Oremos mais uma vez, pedindo ao Senhor que inunde os nossos corações com esse desejo profundo e puro da presença do Senhor Jesus em nossas vidas e também pedindo ao Senhor que apresse a volta de Jesus Cristo, colocando esse desejo nos nossos corações. Vamos orar, irmãos. Querido Senhor e Deus, nós agradecemos porque vivemos na Tua presença, debaixo da Tua graça, e tudo isso porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos amado de forma incondicional. Obrigado a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por vivermos essa maravilha do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, mas é fato que as circunstâncias desse mundo às vezes querem tomar conta dos nossos olhos, do nosso coração e nos fazer esquecer do Senhor, esquecer das maravilhosas promessas e expectativas que nós temos em Cristo e acabar voltando os nossos corações para as coisas temporais desse mundo. Por isso, ó Deus, eu quero pedir a Ti, pela vida da Tua igreja, pela vida de cada um dos Teus filhos, de cada cristão neste mundo, para que nós tenhamos cada dia mais o desejo de buscar a Tua presença, de alimentar o nosso espírito, que cada dia mais nós tenhamos o desejo de nos relacionarmos com o Senhor Jesus e também sejamos inundados pelo desejo da volta do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Apressa, Deus, esse dia. Derrama sobre nós a graça de podermos ver o Senhor Jesus e podermos habitar com Ele, sem mais estarmos na presença do pecado, para toda a eternidade. Nós pedimos isso e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 27. Capítulo do qual nós leremos os versículos 1 a 8. Êxodo, capítulo 27, versículos 1 a 8. Veja o que diz a palavra de Deus. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como te mostrou no monte, assim o farão. Oremos mais uma vez. Senhor, pedimos a Tua graça nesse instante, pedimos a sabedoria que vem do Senhor, para mais uma vez compreendermos a Tua palavra. Fala a cada coração, Deus, nós te pedimos porque carecemos do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao último elemento do tabernáculo que iremos expor. O altar do holocausto. O altar do holocausto era um elemento que mais tinha aproximação, mais tinha alguma relação com o povo de Israel de forma geral. E isso porque todos os outros elementos eram de uso exclusivo dos sacerdotes para os sacerdotes. É claro que no altar do holocausto também apenas os sacerdotes ministravam sobre ele. Os demais membros da nação de Israel, povos da nação de Israel, não tinham autoridade para tocar, para exercer o ofício sagrado. Mas ainda assim,
eles tinham uma aproximação maior porque eram os israelitas que levavam as ofertas para serem queimadas naquele altar. Por isso havia uma conexão maior entre Israel e o altar do holocausto. Além disso, todos os outros elementos, com exceção da bacia de bronze, eram até mesmo vistos com exclusividade pelos sacerdotes. Eles ficavam dentro da tenda do tabernáculo. E ali somente os sacerdotes poderiam entrar. Já o altar do holocausto ficava do lado de fora da tenda, ficava no pátio. Era algo mais próximo dos israelitas. Eles também tinham contato visual com a bacia de bronze, porque ela ficava perto ali do altar do holocausto, mas ainda assim a bacia de bronze também era para uso exclusivo dos sacerdotes, para a purificação ritual dos sacerdotes antes de ministrarem os ofícios sagrados. Já o altar do holocausto era algo então mais próximo dos israelitas por causa dessa questão das ofertas que eles levavam para queimar naquele altar. É claro que o altar do holocausto não era o elemento mais importante do tabernáculo, porque nós entendemos que todos eles tinham a sua devida importância por apontar aspectos específicos dos atributos do Messias, mas havia um significado mais especial para Israel dentro do altar do holocausto. E também esse significado é trazido para o contexto da Igreja de Jesus Cristo, de todas as gerações, de todos os tempos, alcançando a nossa realidade aqui no dia de hoje. Vejamos então a primeira parte da nossa mensagem dessa noite, falando a respeito do altar e a respeito da sua composição. Qual o significado do altar para o povo de Israel? E embora nós vejamos um grande destaque para o altar a partir do momento em que Deus ordenou a construção do tabernáculo, o altar não era algo ainda estranho ao povo de Israel até aquele momento. Os altares já eram objetos comuns, faziam parte de rituais comuns ao povo de Israel desde os primeiros tempos, desde os primórdios da sua criação, desde o início até da humanidade de forma geral. Nós vemos a primeira vez nas Escrituras que aparece a palavra altar na história de Noé, quando este saiu da arca depois do dilúvio, depois que as águas começaram a baixar, então ele finalmente pôde sair da arca, ele erigiu um altar ao nome de Deus para consagrar ao Senhor. Nós vemos esse relato em Gênesis capítulo 8, versículos 20 e 21. Vejam o que diz a palavra do Senhor. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Nós não temos uma explicação detalhada sobre como Noé levantou, como Noé construiu aquele altar. Mas o costume do povo de Deus, o costume de Israel posteriormente, era levantar altares a partir de pedras. E não eram pedras lavradas, pedras esculpidas em formatos específicos para que pudessem ser construídos, mas eram pedras puras, do jeito que elas estavam, apenas empilhadas, de forma que um montante fosse levantado e aquilo seria como o altar do Senhor, sobre o qual holocaustos eram oferecidos, como uma atitude de glorificar o nome de Deus, de exaltar ao Senhor. E aqui, especificamente, Noé estava glorificando a Deus, estava exaltando ao Senhor pela sua aliança e pela sua promessa de manter, através dele, a linhagem do próprio Deus e a aliança com o ser humano. Qual o significado da palavra altar? Altar
traduzido literalmente da palavra hebraica, tem o seu significado como lugar do holocausto. E a palavra holocausto, por sua vez, significa literalmente oferta queimada pelo fogo. Assim, então, nós entendemos que o altar sempre teve essa característica, no meio do povo de Israel, de oferecer sacrifícios queimados a Deus. Era um lugar de sacrifício, um lugar de consagração a Deus e de ofertas especificamente que seriam queimadas. Agora, embora a palavra altar apareça pela primeira vez nas Escrituras na história de Noé, nós ainda encontramos uma outra referência que nos leva a entender a existência de um altar ali, já na história de Caim e de Abel, filhos de Adão e Eva. Então vejamos parte dessa história, lá em Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 4. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ali, ambos ofereceram a Deus algo que era característico seu, algo que era do seu próprio trabalho, do seu próprio labor. E como Caim era lavrador, ofereceu algumas de suas frutas, de algumas verduras a Deus. E Abel era pastor de um rebanho e ofereceu então, dentre o seu rebanho, a gordura do melhor animal ao Senhor. Como ofereceu a gordura, nós entendemos aqui que houve um sacrifício queimado a Deus ali. E isso já nos mostra então, irmãos, que desde o princípio, o próprio Deus já havia colocado no coração do ser humano essa inclinação para adorá-lo através de um altar, para fazer ali a sua oferta queimada ao Senhor. E a partir então do tabernáculo, esse altar é institucionalizado, esse altar passa a fazer parte da lei do Senhor. Não era mais algo que o povo de Deus poderia ou não fazer de forma voluntária ou de forma livre, mas agora era algo obrigatório, que eles deveriam levar as suas ofertas para serem queimadas no altar ali do tabernáculo. E o significado dessa oferta passou a ser especificamente o perdão e a redenção dos seus pecados. E por essa razão, Deus ordenou que o altar fosse colocado no tabernáculo, ordenando também os detalhes sobre a construção desse elemento. Assim como na maioria dos demais, Deus ordenou a matéria, Deus ordenou as medidas com as quais o altar do holocausto deveria ser construído. Ele era feito totalmente de madeira de acácia, assim como a maioria também dos demais elementos, e coberto por inteiro de bronze. E as suas medidas eram aproximadamente 2,5 metros de largura, 2,5 metros de comprimento, ele era quadrado, e 1,5 metro de altura. E no meio dessa caixa, porque ele era oco por dentro, deveria ser colocada uma grelha. Uma grelha como uma espécie de uma rede, e deveria ir até o meio do altar para que ali fossem oferecidos os animais ou as ofertas de manjares que o povo levaria para serem queimadas, e ao serem queimadas as cinzas, o sangue escorreria pela grelha e as cinzas também escorreriam pelos buracos da grelha depois de ser queimada a oferta feita ali ao Senhor. Já essas outras partes, tanto a grelha quanto as suas pás, as bacias, os garfos e os braseiros, todos esses utensílios eram feitos especificamente de bronze puro. Também o altar deveria ter 4 argolas, sobre os quais deveriam ser colocados varais, para que quando Israel levantasse acampamento e mudasse de lugar, os levitas carregassem o altar do holocausto por aqueles varais.
Outro detalhe, irmãos, é que assim como no altar do incenso, o altar do holocausto também possuía chifres, 4 chifres nas suas pontas, nas suas extremidades. E como nós vimos na questão do altar do incenso, esses chifres tinham um símbolo muito específico na palavra de Deus, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, que é simbolizar autoridade e poder. Como o altar do holocausto apontava para o Messias prometido e esse Messias teria total autoridade e poder sobre a criação, ele então era representado através desse elemento com chifres, para mostrar a sua autoridade. Assim, Deus então deu todo o modelo, toda a instrução a Moisés sobre como deveria ser construído aquele altar, algo que já era parte da cultura do povo de Deus, mas agora institucionalizada através de mais um elemento do tabernáculo que apontava para o Messias. Dentro daquele altar, então, irmãos, eram feitos holocaustos. E nessa segunda parte da nossa mensagem dessa noite, nós vamos entender algumas implicações desses holocaustos, desse ritual que os israelitas faziam durante todo o tempo da antiga aliança. Como nós vimos então, a palavra holocausto significa oferta queimada pelo fogo. Mas qual era a finalidade dessa oferta? Por que elas eram feitas? Por que Deus ordenou que os homens assim as fizessem? Para nós entendermos essa ordenança, nós precisamos olhar a ela a partir da perspectiva do plano redentivo de Deus, da história do plano de salvação que Deus estabeleceu desde a eternidade, antes de criar o universo, especialmente a parte da queda do homem no pecado, através da desobediência de Adão. Lembremos-nos, irmãos, que antes mesmo do homem pecar, Deus havia proferido um alerta a Adão. Deus havia feito não apenas uma ameaça, mas uma constatação sobre o que aconteceria caso ele desobedecesse a palavra de Deus. E claramente Deus disse: no dia em que comer do fruto da árvore do bem e do mal, certamente você vai morrer. Então essa era a pena pelo pecado da desobediência a Deus. Era a morte. E por mais que Deus seja misericordioso, irmãos, Deus não poderia simplesmente deixar a desobediência do homem impune. Deus não poderia apenas esquecer, deixar para lá aquilo que o homem fez, dizendo: eu mudei de ideia, eu vou ser misericordioso, eu não vou te punir, porque isso faria Deus contrariar a sua palavra, isso tornaria Deus um mentiroso. E Deus não pode mentir por causa da sua natureza santa e perfeita. E justamente por essa razão é que Deus ordenou o holocausto como sacrifício expiatório, ou seja, um sacrifício substitutivo. Os animais oferecidos a Deus naquele altar seriam primeiramente imolados, mortos ali, e então o seu sangue seria derramado sobre o altar, primeiro sobre as bases do altar, depois sobre o altar em si, e ali ele seria queimado como pagamento ou como substituição da condenação do pecador. Ou seja, era como se aquelas ofertas estivessem recebendo a devida punição dos pecados no lugar do ofertante, que era pecador. Veja o que diz a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 29, versículo 36. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. A lei de Deus a respeito das ofertas, a respeito dos holocaustos, era muito diversificada. Os holocaustos mesmo eram realizados através de diversos tipos de animais, como o novilho, o cordeiro, o pombo,
um bode e outros animais que pudessem ser oferecidos, animais limpos pela lei de Moisés. Mas além dos holocaustos, irmãos, havia também as ofertas de manjares, que eram ofertas queimadas também sobre o altar, mas eram ofertas feitas a partir de grãos. Muitos deles deveriam preparar bolos ou preparar pães com aqueles grãos, com aquelas farinhas, com o azeite. E depois de preparado aquele manjar, ele seria colocado dentro do altar também e queimado junto com as outras ofertas. E também havia as libações, que eram ofertas líquidas. Essas, obviamente, não eram derramadas dentro do altar, mas sobre a sua base, sobre os seus pés, do lado de fora. Então, todas essas ofertas eram dedicadas a Deus, e especialmente os holocaustos e as de manjar eram queimadas diante do altar. Agora, quais são as implicações? Quais eram as implicações desse ritual, irmãos? As implicações, especialmente com relação aos holocaustos, era de que sangue precisava ser derramado como pagamento pelo pecado. Lembrando que o sangue era a representação da vida. Tanto que em diversas partes do Velho Testamento, nós vemos até a proibição dos israelitas de comerem sangue, porque para eles Deus havia estabelecido na sua lei de que o sangue era a vida. Logo, quando o sangue era derramado, quando o sangue saía do corpo, isso representava a vida deixando o corpo. E a vida deixando o corpo, restava apenas a morte. Ou seja, os animais tinham o seu sangue derramado, e ali eles morriam. E essa era justamente a consequência, era a pena do pecado. Precisava ter morte, precisava ter derramamento de sangue. E dessa maneira, o sangue do animal, sendo ali derramado, fazia com que o pecado fosse quitado, o pecado fosse, a justiça de Deus fosse satisfeita naquele momento ali, para que o ser humano não morresse por causa do pecado. Contudo, irmãos, o sangue de animais não pode justificar o ser humano dos seus pecados cometidos. O fato de um homem ou uma mulher entregar ali um animal para ser abatido por causa do seu pecado não era suficiente para trazer o perdão sobre a sua vida. Mas por que então Deus determinou o holocausto? Por que Deus estabeleceu aquela regra? Deus estabeleceu aquela regra, irmãos, porque ela fazia referência, apontando diretamente para o Messias, apontando para o sacrifício que seria realizado pelo Messias, apontando para o fato de que o Messias derramaria o seu sangue, assim como aqueles animais sobre o altar. Ele abriria mão da sua vida, para que houvesse perdão, para que houvesse expiação do pecado, da culpa do ser humano. Assim, nessa terceira parte da nossa mensagem, nós vamos observar agora de forma muito clara e específica a pessoa do Messias, Jesus Cristo, como o perfeito sacrifício em prol do ser humano. O perfeito e único sacrifício que de fato concede perdão ao ser humano por causa dos seus pecados. Nós temos essa distinção entre Velho e Novo Testamentos. Mas o que nós temos aqui, meus irmãos, não é uma mudança de planos da parte de Deus. Não é que Deus iniciou a sua aliança de um jeito e logo em seguida estabeleceu uma aliança totalmente diferente, mas existe uma continuidade, existe uma conexão entre a velha aliança e a nova aliança. Porque desde o início da história, já estava nos planos de Deus enviar o seu Filho unigênito, a segunda pessoa da Trindade, para ser encarnada e fazer o sacrifício em prol
do ser humano, por causa dos pecados do homem. Mas enquanto não chegava o tempo oportuno para que isso acontecesse, Deus então ordenou que de forma contínua os israelitas fizessem os holocaustos, as ofertas pelos seus pecados, para que todos eles tivessem essa expectativa e essa fé prévia no Messias prometido que viria para salvar o povo dos seus pecados. Portanto, até a manifestação do Messias, Deus fez vigorar a lei do holocausto. Mas a partir do momento em que Jesus Cristo é manifestado, ele passa a ser visto como o único Cordeiro de Deus, que de fato tira o pecado do mundo. Veja o que diz a palavra do Senhor na carta endereçada aos Hebreus, capítulo 10, versículos 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Todo ano, eles precisavam fazer ofertas pelo pecado. E não apenas essas, mas havia na lei de Moisés também diversas outras razões pelas quais eles deveriam fazer ofertas queimadas ao Senhor ali no altar. Oferta pela culpa, oferta por pecados de ignorância. E ano após ano eles deveriam repetir esses rituais. Mas se o sangue de animais não pode e nunca pôde perdoar os pecados, então o que pode? Somente o sangue de Cristo era capaz de perdoar todos os pecados. Logo, irmãos, não resta a nós nenhuma dúvida de que os holocaustos apenas lançavam luz sobre o sacrifício que seria realizado pelo Messias. Nós vemos isso no texto de Hebreus, ainda no capítulo 10, agora dos versículos 10 a 14, dizendo assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Como foi esse sacrifício de Jesus Cristo pelo ser humano, pelo seu povo? Primeiro, irmãos, Jesus abriu mão da sua glória para viver como um simples homem. Ele, sendo Deus desde toda a eternidade, da mesma essência do Pai e do Espírito Santo, de forma voluntária, deixou a sua glória por tempo determinado e encarnou-se, nascendo em uma família pobre e vivendo todos os seus anos neste mundo sob as maiores limitações que um ser humano tem. Inclusive, as limitações que são provenientes do pecado, como cansaço, como sede, como tristeza, como dor e outras tantas limitações que nós temos por causa da existência do pecado. E por que Jesus fez isso? Ele fez isso porque o Redentor precisava ser homem. Precisava representar a humanidade nesse plano redentivo de Deus.
E para representar o ser humano que precisava de redenção, ele também precisava ser homem. E como homem, Jesus cumpriu toda a lei de Deus de modo perfeito. Aquilo que o ser humano não conseguiu fazer desde Adão e até hoje não consegue fazer por causa da sua natureza pecaminosa, Cristo, como homem, fez pelo ser humano. Cristo, como homem, fez pelo seu povo. Mas além de sentir os efeitos do pecado, embora ele não fosse pecador, mas ele sentiu os efeitos do pecado, Jesus também, meus irmãos, passou pelas tentações, a fim de vencê-las e representar o ser humano na sua totalidade. O primeiro homem não foi capaz de resistir à tentação quando a serpente colocou no coração de sua mulher para comer do fruto proibido e a mulher colocou no seu coração esse desejo por comer desse fruto. Mas Jesus Cristo passou por todas as tentações, à nossa semelhança, e venceu cada uma delas. E depois de passar por toda essa prova, ao fim de tudo, o Messias ainda precisava morrer. Precisava ser sacrificado. Precisava ter o seu sangue derramado como pagamento satisfatório à justiça de Deus, à ira de Deus. E é por essa razão, meus irmãos, que Jesus se entregou para ser crucificado. Não porque ele aceitou as condições humanas para a sua vida. Não porque ele aceitou a condenação sentenciada por Pilatos e aclamada pelo seu próprio povo. Mas porque isso já estava decretado desde antes da criação do universo. Jesus entregou a sua vida porque isso já estava nos seus planos desde o início de toda a criação. E assim, então pouco tempo antes de morrer, Jesus gritou aquela palavra que traduzida para o português nós conhecemos como está consumado. Está pago. Está concluído. Ali, meus irmãos, com a sua morte, o plano redentivo de Deus estava concluído. Estava completo. O ser humano não poderia mais ser acusado pelo adversário, pelo Satanás, pelo diabo. Porque Jesus já havia satisfeito a ira de Deus. Porque Jesus já havia satisfeito a justiça de Deus. A dívida, então, daquele que faz parte do povo de Deus havia sido paga. Havia sido encerrada, quitada. Meus irmãos, nunca houve e nem sequer poderia haver outro meio de salvação, nem outra pessoa que pudesse pagar essa dívida do ser humano que não fosse o próprio Jesus Cristo. Somente Cristo é Salvador. E esse título lhe pertence, porque Ele foi o sacrifício que conferiu a nós o perdão pelos nossos pecados. E quanto a nós? O que se exige do ser humano após o sacrifício de Cristo? Eu quero entrar na última parte da mensagem dessa noite, a quarta e última parte, falando sobre o sacrifício vivo, que é a oferta contínua que os cristãos devem oferecer ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, as seguintes palavras: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, a partir desse texto, nós entendemos de forma muito clara que não há mais necessidade de fazer qualquer sacrifício expiatório para obter o perdão de Deus. Em Cristo Jesus, isso já foi concedido, então não há mais holocaustos, não há mais sangue derramado, não há mais nenhum tipo de penitência que precise ser realizada
em razão dos nossos pecados cometidos. Eu não preciso mais pagar pelos meus pecados, eu não preciso me fazer aceito na presença de Deus através de penitências. Aliás, qualquer ato de penitência é uma afronta a Jesus Cristo. Porque daria a entender que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. É preciso fazer algo a mais. É preciso eu me punir. É preciso com que eu pague algumas penitências. Mas, irmãos, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo foi suficiente para perdoar todos os pecados, tanto do passado quanto do futuro. Os pecados que eu, infelizmente, ainda vou cometer amanhã, depois de amanhã e durante toda a minha vida, esses pecados já estão perdoados através do sacrifício de Jesus Cristo por mim. Obviamente que isso não me isenta da confissão, do arrependimento e da luta contra o pecado. Mas toda vez que eu confesso o meu pecado diante do Senhor, eu não preciso mais pagar por eles, porque eles já foram pagos. Porque eles já foram quitados através do sacrifício de Cristo Jesus. E por essa razão, por causa dessa suficiência, é que nenhum outro sacrifício deve e nem pode ser feito diante de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 34 nos diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não existe necessidade de nenhum sacrifício, de nenhuma penitência. Contudo, irmãos, a palavra do Senhor nos chama, como vimos em Romanos capítulo 12, versículo 1, a fazermos sacrifícios vivos a Deus. E o que são esses sacrifícios vivos? Paulo diz que esses sacrifícios são o nosso culto racional. E essa expressão, culto racional, resume a ideia de uma total consagração a Deus, vivendo inteiramente para a glória do Senhor em santidade. Isso é o nosso culto racional. Culto racional não é apenas o culto solene que prestamos nos momentos de ajuntamento da igreja do Senhor, ou quando nós estamos fazendo as nossas devocionais em nossas casas. Culto racional é tudo que nós fazemos durante a nossa vida, de forma a glorificar, a bendizer o nosso Deus. Por isso, irmãos, o que é sacrifício vivo? Sacrifício vivo é mortificar a carne, é resistir às paixões pecaminosas, é lutar contra a natureza depravada que o ser humano possui. E isso para viver de acordo com aquilo que agrada ao Senhor. Sacrifício vivo é colocar-se em segundo lugar, fazendo de Deus a sua prioridade máxima. Vivendo para Deus, tendo o Senhor como objetivo da sua vida. Sacrifício vivo é negar-se a si mesmo, dispondo-se a carregar a cruz que Cristo carregou. É abrir mão dos privilégios desse mundo e abrir mão das alegrias que estão propostas neste mundo, se assim for necessário para servir a Deus. Sacrifício vivo é entender que o cristão não é mais cidadão deste mundo. Por isso, ele não vive nesse mundo como se as coisas terrenas fossem as mais importantes. Pelo contrário, ele vive para Deus em todas as coisas. Sacrifício vivo é humilhar-se perante Deus e perante os homens, aceitando as desonras, as zombarias, as subtrações, as perseguições sofridas por causa do Evangelho, mantendo o seu coração crente e em paz,
com a vitória final prometida aos filhos de Deus. Sacrifício vivo é ansiar pela volta do Senhor Jesus e por uma vida com Cristo, tendo o seu corpo glorificado, sem a presença do pecado, mais do que todas as coisas. É ansiar pela volta de Cristo, mais do que todas as outras coisas. Portanto, irmãos, façamos sacrifícios vivos diariamente ao Senhor. Mas não sacrifícios de holocaustos, ou de penitência, ou qualquer tentativa de pagamento pelos pecados que nós cometemos. Mas sim um sacrifício vivo de consagração e de adoração plena ao nome do Senhor sobre todas as coisas. Eu quero concluir essa mensagem relembrando esse elemento, o altar do holocausto, que para Israel apontava para o Messias prometido e o sacrifício que ele faria pelo povo de Deus. E para nós cristãos, o altar do holocausto relembra o grande amor desse Messias Jesus Cristo, que fez o sacrifício, entregando a sua própria vida, o seu próprio sangue, para que nós tivéssemos a vida eterna. Irmãos, nós somos salvos pela graça, mas essa salvação não foi de graça. Ela teve um preço que precisou ser pago. Um preço que nós, seres humanos, não teríamos e não temos até hoje qualquer condição de pagar. Mas que também não precisamos pagar, porque ele já foi pago por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos do sacrifício que Cristo fez por nós. Mas lembremos-nos, trabalhemos em nossa memória para sempre nos recordarmos do que Cristo fez por nós. E através dessa memória, através dessa lembrança, que nós sejamos motivados à total adoração a Deus diariamente. Que nós sejamos motivados a consagrarmos a Deus muito mais do que um tempinho dos nossos dias, mas que consagremos ao Senhor toda a nossa vida. Que cultuemos a Deus em santidade, em honra e em louvor ao nome do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique guardada no seu coração, lembrando o que Cristo fez, e assim nos levarmos ao sacrifício vivo de consagração ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, nós te louvamos e agradecemos profundamente por essas verdades tão magníficas, tão maravilhosas, que aprendemos através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse amor tão imenso que foi manifestado por nós, um amor tão imenso que nós não conseguimos nem sequer compreendê-lo. Mas agradecemos, porque de forma incondicional fomos e ainda somos amados pelo Senhor. Obrigado, a Deus, pela Tua misericórdia que é infinita. Obrigado porque o Senhor nos lavou de toda a iniquidade através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E por fim, Senhor, te pedimos, ajuda-nos, fortalece o nosso espírito para que possamos viver a cada dia, oferecendo esse sacrifício vivo, que é o nosso culto racional de santidade ao Senhor todos os dias. Ajuda-nos nisso, capacita-nos a isso, constrange-nos a isso, motiva-nos a isso, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Redentor. Amém. E assim, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e do nosso Redentor Cristo Jesus
Que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a consolação, a graça e a paz do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos vós e sobre toda a Igreja de Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.